Boa noite, nossos amigos e companheiros de existência terrena. Voltamos a apresentar com todo prazer, com toda satisfação, para esclarecimento e tirar as dúvidas acerca da doutrina dos espíritos, voltamos a apresentar o programa Encontro com o Espiritismo, que é uma produção da Associação Espírita Adolfo Bezerra de Menezes, aqui da cidade de Limoeiro, Pernambuco. E hoje, dia 20 de outubro de 2020, gostaríamos, já que temos essa oportunidade, gostaríamos de conversar um pouco sobre a assistência, a proteção dos nossos protetores espirituais, os espíritos elevados, que sempre, de acordo com os nossos merecimentos e de acordo também com a nossa fé, mas não é somente a fé, é acima de tudo os nossos merecimentos, que os espíritos bons se aproximam de nós para nos assistirem, nos auxiliarem em todos os sentidos da nossa vida material. Porque nós ainda somos espíritos atrasados, espíritos inferiores, por isso é que nós habitamos no planeta Terra, que é um dos mundos mais atrasados do universo. Não é um mundo atrasado do nosso sistema planetário, é um dos mais atrasados do universo. Portanto, não merecemos ir para outros mundos elevados. Isso ocorrerá no futuro dos milênios, através das nossas reencarnações, que sempre ocorrerão. E então muita gente materialista, e às vezes até que tem a sua religião, mas não tem a verdadeira fé, ainda duvidam da proteção de Deus, que é o nosso Pai e Criador, proteção essa que vem através dos seus emissários, que são os espíritos que receberam de Deus a incumbência, a missão de nos protegerem. Esses espíritos, as religiões chamam de o Espírito Santo. Essa assistência, essa proteção que esses espíritos superiores nos dão, as igrejas chamam de manifestações do Espírito Santo. Mas o Espiritismo chama esses espíritos de nossos guias espirituais, porque nós precisamos, por enquanto, de sermos guiados por eles, por esses espíritos, que nós chamamos também os nossos anjos da guarda, ou espíritos protetores, que também circulam entre nós, esses espíritos protetores, esses guias. Tem os guias da humanidade e tem os guias individuais de cada criatura humana. E como estamos nesse raciocínio do Espiritismo, gostaríamos de adiantar que o próprio planeta Terra tem o seu guia espiritual, que é Jesus, governador, guia e modelo da humanidade. É Jesus de Nazaré. E ele também tem os seus auxiliares, que são seus emissários, espíritos elevados, que também recebem a missão dele, que é governador, para proteger as nações, os países, as comunidades, não é? E então, isso significa dizer, na visão do Espiritismo, que o planeta tem o seu guia espiritual. Cada nação tem o seu protetor espiritual e seus assessores. E cada criatura humana tem também o seu guia espiritual, o seu protetor. Então nunca tenhamos dúvida da proteção desses espíritos de luz, dessas entidades elevadas. Porque Deus, que é o nosso Pai e Criador, ele faz a manutenção da sua criação. Não seria Deus se eles nos criassem
e nos desprezassem, nos relegassem ao desprezo. Mas Deus é sabedoria e, acima de tudo, é amor. Deus é amor. Deus não é ódio, como ensinam algumas igrejas, algumas religiões. Deus não é vingativo. Deus não é furioso. Deus não condena a humanidade pelo pecado de Adão e Eva. Não condenou, que não seria Deus, se ele tivesse nos condenado. Essa teoria nasceu de uma falsa interpretação da Bíblia. Mas Deus é amor. Deus é caridade. Deus não criou o inferno. Deus não criou os espíritos puros e criou os demônios. Tudo isso é da mentalidade de falsas interpretações bíblicas e nada mais. Então, como o tema hoje é auxílio do invisível, que todos nós recebemos, auxílio dos espíritos elevados. E apenas para adiantar essa conversação amistosa, né? Essa conversação amistosa, apenas a título de sugestão e de reflexão nessas verdades do Espiritismo. Então nós vemos aí mais um modelo de proteção dos guias, dos protetores, dos anjos sobre nós, com o caso de Pedro. Relata Atos dos Apóstolos, no capítulo 12, versículo 10, que Pedro foi encarcerado naquela época. E Pedro recebeu a presença de um anjo. O que é um anjo? É o que nós perguntamos, o que é um anjo? E o materialismo responde, acredito que não. Mas o espiritismo responde, o anjo é um espírito. Não é de matéria. O anjo é um espírito, é um emissário de Deus. É o nosso protetor espiritual, é um anjo. Esse sim é que é o verdadeiro anjo, que não é de matéria. Então Pedro estava lá e o anjo se materializou. E soltou Pedro. Desatou as correntes do cárcere e chamou Pedro, ele materializado, como o Espiritismo chama, que os Espíritos quando aparecem, de uma forma tangível, palpável, que você pode conversar com ele, foi o caso de Pedro. O Espírito conversou com ele, fez o gesto para ele sair. Quando ele pensava que estava preso, as correntes tinham caído. Quem foi que quebrou as correntes? Quem foi que abriu o cárcere, a porta de ferro daquela época onde Pedro estava encarcerado, preso? Foi um espírito, que chamam de o Espírito Santo, ou que chamam de anjo, mas não interessa. Foi um espírito, foi de matéria? Não, é um espírito. E um espírito tangível e materializado que fez isso. Então, não nos enganemos nem perdamos a fé. Nós somos assistidos pelos bons espíritos, os espíritos elevados. Então, em nossas provações, em nossos sofrimentos, em nossas dores morais ou dores físicas, não esqueçamos que nós temos a proteção de Deus, do poder supremo, que é o nosso Pai celestial, amoroso. É assim que o Espiritismo apresenta Deus, todo amoroso, justiça, sabedoria, não é? Que determina que seus filhos maiores, que são os espíritos elevados, venham nos prestar socorro num instante aprazado e muitas vezes num instante em que nós duvidamos e que não esperamos, mas os espíritos estão sempre presentes. E então, meus companheiros, nós estamos aqui com a frase, não é? A passagem de Atos dos Apóstolos, que diz assim: e depois de passarem a primeira e segunda guarda, chegaram à porta de ferro, que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesma. As grades se abriram. E tendo saído, percorreram uma rua e logo o anjo se apartou dele quem? De Pedro. Quem abriu as comportas da cadeia? E foram várias, todas de corrente. Quem abriu? Esse anjo, esse espírito bom e amigo,
que apareceu a Pedro e soltou Pedro, tirou das correntes. Para vermos aí que para os espíritos que vêm com a ordem de Deus, tudo aquilo que nós achamos impossível para Deus é possível. Para os espíritos é possível, porque eles vêm com a ordem de Deus. E então, comentando essa passagem, aqui nós encontramos aqui, consultamos um livreto que nós consideramos um livro de verdadeira teologia, né? Porque trata dos assuntos sobre Deus e da interpretação dos textos, tanto do Novo Testamento como do Velho Testamento. O Espírito Emmanuel, o que foi o protetor espiritual de Francisco Cândido Xavier, o maior médium que a humanidade já conheceu, que, abrindo um pequeno parêntese, deixou aqui na Terra 465 obras, livros, ditados pelos espíritos que viveram aqui na Terra, as celebridades no campo da ciência, as celebridades no campo da filosofia, as celebridades no campo da poesia, das artes, da literatura, de uma forma geral. Foram esses espíritos que ditaram para Chico Xavier que ele e Divaldo Pereira Franco, na soma, eles psicografaram no todo mais de 700 obras que vêm todas do mundo espiritual, mostrando que os espíritos estão sempre do nosso lado, mostrando que os espíritos desencarnados estão sempre nos dando assistência. Então, nesse pequeno texto, escrito, psicografado por Chico Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel, seu protetor, o Espírito analisa essa parte de Atos dos Apóstolos que Pedro foi preso e solto pelo anjo, pelos espíritos. Ele diz assim: os homens esperam sempre ansiosamente o auxílio do plano espiritual. Não importa o nome pelo qual se designe esse amparo. Uma religião diz que é esse tipo, a outra religião diz que é outra coisa, mas não interessa. Tudo vem de Deus e tudo é com a permissão de Deus. Aí ele diz: na essência é invariavelmente o mesmo, embora seja conhecido entre os espíritas, por proteção dos guias. E nos círculos protestantes, e eu acrescento, das igrejas de uma forma geral, é conhecida essa assistência por manifestações do Espírito Santo, que não é de matéria. O Espírito Santo não é de matéria. E ele continua: as denominações, quer dizer, as igrejas, apresentam interesse secundário. Essencial é considerarmos que semelhante colaboração, que vem do mundo espiritual, constitui elemento vital nas atividades do crente sincero, aquele que tem uma fé sincera, e não uma fé mercenária, baseada nos interesses pessoais. E o Espírito continua: no entanto, a contribuição recebida por Pedro no cárcere representa lição para todos nós. É apenas uma reflexão, mostrando que nós não estamos desamparados, que quando merecemos, os Espíritos estão do nosso lado. E ele continua para o encerramento: sob cadeias pesadíssimas, Pedro, o apóstolo de Jesus, o pescador de Cafarnaum, vê aproximar-se o anjo de Deus, que o liberta. Esse anjo atravessa em sua companhia, na companhia de Pedro, os primeiros perigos na prisão. Caminha ao lado do mensageiro. Pedro caminha ao lado dele, pensando até que era um homem material, mas era um espírito, ao longo de uma rua. Contudo, o emissário, o anjo que veio, o espírito elevado, afasta-se, deixando Pedro novamente entregue à própria liberdade, de maneira a não desvalorizar-lhe as iniciativas. Deixou Pedro por conta própria, como quem diz: pronto, Pedro,
a minha missão está cumprida. Vai e segue o teu caminho. Era isso que o Espírito estava querendo dizer. E então, o guia espiritual de Chico Xavier, Emmanuel, diz: essa exemplificação é típica. Os auxílios do invisível são incontestáveis e jamais falham em suas múltiplas formas e expressões, no momento oportuno, quer dizer, no momento exato em que nós mais precisamos. Deus manda os seus mensageiros para nos tirar das situações difíceis. Mas diz ele aqui para encerrar: mas é imprescindível não se vicie o crente com essa espécie de cooperação, aprendendo a caminhar sozinho, usando a independência e a vontade no que é justo e útil, convicto de que se encontra no mundo material para aprender. A vida aqui é um aprendizado. Não é para a gente, em qualquer coisa, a gente entregar aos espíritos. É isso que Emmanuel está dizendo. Tem as coisas que nós devemos quebrar a cabeça, lutar, usar o raciocínio, usar as faculdades de inteligência e outras faculdades que Deus nos concedeu para resolvermos nossos problemas e ultrapassar, não é? Ultrapassar os obstáculos. Por isso é que o Espírito diz: não nos viciemos, façamos a nossa parte. E ele termina: não lhe sendo permitido ao homem aqui na Terra reclamar dos instrutores a solução de problema necessário à sua condição de aluno. Quem tem os seus problemas, procure resolvê-los e façamos como Jesus diz no Evangelho: buscai e achareis. O que é que nós estamos buscando? Jesus diz: buscai e acharei. Pedi e obtereis. Batei a porta e a porta abrir-se-vos-á. Faz a tua parte que Deus te ajudará. Ele mostrando que os espíritos nos assistem. Deus manda os mentores espirituais nossos nos momentos que nós mais precisamos, para nos tirar da situação difícil. Mostrar que todas as portas foram fechadas, mas que tem uma janela lá na frente para nós passarmos. Mostrar esses espíritos mostram, com a permissão de Deus, que os caminhos estão fechados, que nós próprios fechamos, com o nosso caráter, com as nossas imperfeições, mas Deus manda esses espíritos para que saiamos do caminho que está fechado, que nós próprios fechamos. E lá na frente existe o caminho aberto para a gente caminhar. Mas Jesus diz no Evangelho: faz a tua parte, mostrando, condicionando que a gente tem que primeiro fazer a parte da gente. Esforço pessoal. Vamos lutar. Quando não conseguirmos, vamos buscar a proteção de Deus. Mostrando que na vida a gente não deve construir barreiras, não é? Devemos construir pontes para facilitar o tráfego da vida. Mas tem pessoas que, pelo próprio caráter, elas constroem barreiras. Barreiras essas que elas mesmas não podem ultrapassar. Quando, na verdade, na frase do Evangelho, aqui, os Espíritos nos ensinam: façamos a nossa parte. Como? Construindo pontes para facilitar o nosso tráfego de vida aqui na Terra. Então, meus prezados amigos e companheiros, mais uma vez nós chegamos ao final do nosso programa Encontro com o Espiritismo, que é um programa de esclarecimento às pessoas, de tirar dúvidas na visão do Espiritismo e abrir um leque de conhecimento sobre a vida espiritual, onde habitam as almas dos mortos, e da vida material, que os mortos retornam pela reencarnação, que somos nós que estamos aqui presentes. E nunca devemos esquecer uma frase célebre de um dos grandes sábios da humanidade, que foi discípulo do sábio Sócrates.
que era Platão. Platão dizia, ensinando a reencarnação, e ensinando ele, Sócrates e Aristóteles, e demais sabedoria daquela época dos antigos gregos, eles ensinavam o que o Espiritismo ensina hoje. Eles ensinavam o que Jesus ensinou 5 séculos depois, porque eles foram os precursores do cristianismo e os precursores do Espiritismo hoje. Então, Sócrates ensinava a reencarnação, Aristóteles ensinava a reencarnação, e Platão dizia: há um retorno à vida. Os vivos são os mortos que voltam. Eis aí a reencarnação. Então, meus prezados amigos, mais uma vez chegamos ao final do nosso programa Encontro com o Espiritismo. E retornaremos com uma nova edição deste programa Encontro com o Espiritismo. E convidamos a todos para os estudos das obras de Allan Kardec. E o tema de hoje foi auxílio dos invisíveis, quer dizer, auxílio dos espíritos desencarnados, dos espíritos elevados, com a permissão de Deus. Muita paz e até a nova oportunidade que teremos.